O negacionista voltou. Pois é, gente. O Mequetrefe apareceu de novo com aquela história de que as vacinas para a Covid fazem mal. Eu me pergunto, esse cara tem problema, gente? Não é possível, de verdade. Agora ele está falando que as vacinas têm dióxido de grafeno e que essa substância se acumula nos ovários e nos testículos. Ele disse que leu a bula, por isso que ele sabe. Esse cara é tão mané que ele acha que brasileiro é tudo estúpido, tanto quanto essa turma que estava rezando para pneus esses dias. Que a gente não sabe ler a bula. Primeiro que é mentira que isso está na bula. Não está. Ele cita a Pfizer e simplesmente não consta dióxido de grafeno na bula da Pfizer. Com todo respeito às pessoas que sofrem de atraso mental, mas o cara tem que ser retardado para falar uma coisa dessas. Ele quer ter razão. Já não bastasse tudo que esse cara fez em relação às vacinas, o ataque à eficiência das vacinas, frases como se você tomar você pode virar jacaré, ou você pode pegar AIDS tomar a vacina. Isso tudo no meio da pandemia, quando morriam quase 5.000 pessoas por dia. Você, assim como eu, deve ter ouvido de pessoas próximas esse mesmo discurso. Eu conheço gente que morreu falando isso e morreu de Covid. Depois de tudo, de toda a dor que os familiares e amigos das mais de 700.000 vítimas da Covid passaram, depois da gente ter conseguido controlar o vírus efetivamente por causa da vacina, esse ser lesado vem com essa. Francamente, cara, esse sujeito tem que ser internado num hospital psiquiátrico penitenciário, urgente, e isolado da sociedade, igual o personagem do Anthony Hopkins, em Cannibal. Tem que pôr uma focinheira nele, pelo amor de Deus. E burro, aliás, burro pra caramba, porque daqui a 5 dias ele vai ser julgado por exatamente espalhar mentiras. Fala se não é um boçal. Bom, eu ia dizer aqui que tenho dó das pessoas que ainda o apoiam, mas eu não vou ser hipócrita, não. Eu acho que você que ainda apoia esse minúsculo homem, esse boçal, responsável por tanta desgraça nas famílias brasileiras, acho que você é igual a ele. Um ser desprezível, um desalmado e criminoso. Vai se tratar, chegado. Bom, se você gostou desse vídeo, colabore com o nosso financiamento coletivo. A mídia alternativa precisa de você. Curta também, siga as nossas redes, acione as notificações para você receber material inédito e recomende esse vídeo para outras pessoas. Muitíssimo obrigado. Dia 22 está chegando e ele vai ficar inelegível. Será a primeira vitória do Brasil sobre esse cara. Valeu! Bom, sabe que eu particularmente não consigo, eu não acho aceitável alguém apoiar Bolsonaro hoje. Eu digo hoje, ou melhor, já há algum tempo que eu penso assim, porque em 2018, para mim, é até aceitável que pessoas possam ter acreditado no que dizia esse homem. Porque, veja, o Brasil vivia um clima de terror. Os progressistas, os movimentos sociais foram massacrados com uma violência inédita. Caçaram uma presidenta sem crime de responsabilidade. Prenderam um ex-presidente sem provas de crime algum. A imprensa massacrava a classe política e marginalizava a atividade política com uma violência absurda. Não que parte deles não merecesse, mas criminalizar a política, a atividade política é perigosíssimo demais, porque abre brecha para aventuras autoritárias. E todos da imprensa, do judiciário, sabiam disso. Foi uma opção, foi uma decisão deles, pelo simples fato de não aceitarem o resultado das urnas. Lula, se não tivesse sido preso, teria sido eleito em 2018, mas não tenho dúvidas disso. E foi esse o clima que ajudou Bolsonaro a ser eleito. Quando toda a opinião pública dizia que nenhum político prestava, que o Brasil estava à deriva, Dilma tinha sido caçada, Lula preso, bilhões sendo roubados. Era, de certa forma, previsível que muita gente acreditasse num cara que dizia: comigo não vai ter negociação com o Centrão.
Foro privilegiado, não existe, é coisa de bandido. Vou acabar com o Centrão. O toma lá da cá, chega, porra, vou colocar os militares para cuidar da Petrobras. Bandido bom é bandido morto. Meu irmão, São Paulo, a cada 4 minutos, uma pessoa é assaltada. Esse discurso pega. Vou valorizar a polícia, dar aumento policial. Policial que matar bandido do meu governo não vai para cadeia, não. Ou seja, muita gente, eu compreendo que possa ter se deixado levar por esse discurso. É compreensível. Agora, depois de tudo que esse cara fez com o nosso país, negando a pandemia, minimizando a pandemia, debochando das mortes, debochando das medidas de segurança sanitária, dos cientistas, de quem morria, insistindo em medicamentos comprovadamente ineficazes para o combate ao vírus, atacando as instituições democráticas do nosso país, sentado no colo do Centrão, um governo todo enrolado com a corrupção, na compra de vacinas, seus filhos comprando mansões, os tais militares, gastando o nosso dinheiro com picanha, cerveja, camarão, leite condensado, enquanto o povo passa fome, fila para pegar resto de osso, o sul da Bahia debaixo de água, o cara andando de jet ski. Depois de todas as mortes que foram poupadas pelas vacinas, quantas outras poderiam ter sido evitadas se ele tivesse comprado antes as vacinas? E não adianta ele falar que não tinha vacina, porque tinha sim. A Pfizer ofereceu sim. E diversos outros países compraram. Depois de todo o resultado positivo no número de mortos que a vacina nos deu, chega a hora da gente vacinar as nossas crianças. E o que faz o cara? Começa uma nova cruzada contra as vacinas para as crianças. É inadmissível apoiar um cara desse. É inadmissível ainda hoje apoiar um cara desse. Hoje quem apoia Bolsonaro é pior do que ele. Simples assim. E quando a gente acha que não pode piorar, piora. Olha só, muitos parlamentares eleitos na onda bolsonarista estão desesperados porque a onda virou. E o que esses caras estão fazendo? E aqui eu cito nominalmente a deputada Janaína Pascoal, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, que mesmo vacinadas, mesmo sabendo que foram as vacinas que frearam aquele número de mortes insuportável que a gente vivia. Cara, nós chegamos a ter quase 5 mil mortes por dia. Mesmo sabendo disso, essas monstrengas continuam atacando as vacinas. Por quê? Eu vou dizer para vocês, Bolsonaro, que também está vacinado, usa essa estratégia para agradar esses mentecaptos que o apoiam. Apesar de estar vacinado, ele ataca as vacinas. Com isso, ele agrada o povo dele. E ele consegue manter esses 20% de intenções de voto firmes com ele. O problema é que esses 20% não levam ele nem para o segundo turno. E quanto mais ele fala merda, mais fiéis essa gente fica. Mas ele afasta outros eleitores, possíveis eleitores. Por isso que a rejeição dele está 64%. É suicida, é um potencial suicida, político e fisicamente. Não é? Só que esses 20% que o Bolsonaro tem, também elege deputado. Esses mesmos 20% do Bolsonaro também vão votar para deputados. E é nesse público que a Janaína Pascoal, a Bia Kicis e outros seres deploráveis apostam. Mesmo que isso confunda a cabeça de muita gente em relação às vacinas para as crianças. Cara, nós estamos no meio de uma pandemia que já matou mais de 500 mil de pessoas. E que só nessa semana a gente teve um aumento de 94% de pessoas contaminadas. Se existe mais monstruosidade que isso, eu não conheço. Eu achava que apoiar Bolsonaro hoje fosse o fundo do poço da integridade moral de uma pessoa. Mas aí aparece a Janaína Pascoal e companhia e provam pra gente que ainda existe gente mais baixa que esses zumbis.